Nesse início de trabalho, sou muito grato assim a cada elemento da equipe, cada elemento tem que lembrar que é muito importante. Nosso trabalho vai fluindo pela importância de cada elemento. Então, para cada elemento continuar importante, ele precisa de lembrar que ele é importante. Porque se ele descuida um pouco, ele para de ser lembrado, ele para de ser importante. E é bem interessante, porque a pessoa pode não perceber como ela é importante. É só observar assim a vida daqueles com quem ele já conviveu, como os conhecidos se encontram, como ele apresenta agora um saber, uma maneira, um jeito diferente. Então, a importância é porque a pessoa vem zelando por ela. Se descuida, a pessoa parou de valorizar-se. E quando não tem valor, fica como os outros. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Sétimo Mandamento: Não roubarás. Quando fala-se de uma pessoa que rouba, todas as pessoas que ouvem aquele que está falando do ladrão, já tem dentro assim aquela condição de desprezá-lo. O ladrão é aquele que apodera-se das coisas que não é dele. Nos mandamentos fala assim que não roubarás. Muitas pessoas pensam assim que é a joia, os bens, a propriedade, o gado. Também isso é roubar. Mas tem uma outra importância assim que muitos ainda não perceberam: roubar a confiança. Porque aquela pessoa que roubou dela aquele valor, aquela confiança, aquilo que ele relatou e agora ficou vulgar pelo relato que ele fez para aquele que ele pensou que ia guardar aquele relato. E aquele relato, sem a permissão dele, foi divulgado. Então, acontece assim, é bem grave, porque aquela pessoa foi roubada. Então, a confiança, a maneira, quando uma pessoa faz o relato, então acontece assim. O que verbaliza aquele relato feito vai ficando dessa maneira. Então, aquele que verbaliza, confiava. E aquele que ouviu, que verbalizou, então ele também é um ladrão. Isso acontece toda a época da vida de uma pessoa, porque nós sempre temos uma coisa bem importante assim. Nós achamos que aquele é de nossa confiança, o jeito que ele apresenta, mas nós também não fomos orientados ou também tolhemos dentro de nós aquela condição bem importante assim, que é a intuição. Porque pela intuição, se deixa ela fluir, a pessoa não se engana. Tanto é que tem um ensino que fala assim que a primeira impressão que eu tive era verdadeira. Depois eu me enganei. Não é que enganou, é que os pensamentos vêm. Nos pensamentos a gente vai trabalhando assim, para o lado sim é para o lado não. Então a intuição vai ficando tolhida dentro da gente. Então a referência que nós precisamos de ter é com a intuição. Então aquele jovem em formação que está apresentando na vida dele os quadros das dúvidas que vão surgindo, porque vai desenvolvendo, tanto o homem como na mulher, vai apresentando mudança no corpo, vai apresentando uma nova maneira de entender o mundo. E algumas dúvidas que surgem, então tem um relato para aquele que a gente descuidou, que pensou que fosse honesto. E aquele verbaliza de uma forma que fica sem valor aquilo que foi verbalizado. E aqueles que ouviram muitas vezes também não valorizam, mas aproveitam para fazer uma brincadeira. Aquele que verbalizou foi roubado dele. Aquele que apresentava como seguro, como uma pessoa que poderia ser um ouvinte, porque tem uma coisa bem importante assim. Muitas vezes a gente faz um relato de uma dúvida que tem dentro da gente, só de fazer o relato
já é suficiente para dentro de nós ficar organizado. Isso é bem importante assim. Acontece também numa sala de aula. Um aluno apresenta uma pergunta, aquela pergunta tem uma coerência, tem uma inteligência. E quando ele está fazendo a pergunta, muitas vezes ele fala, já entendi, professor. Mas como a pergunta é inteligente, o professor pede para ele terminar, porque vai facilitar o entendimento do resto da turma. Então, o restante dos alunos terão facilidade por aquela pergunta que aquele aluno formulou. Então, dentro de nós, toda a época da nossa vida, nós vamos caminhando assim. Aquele empresário procura uma pessoa que fez um estudo sobre o desenvolvimento da fase que a empresa se encontra e ele então contrata aquele que estudou para poder dar uma orientação na direção que ele está precisando daquele segmento do desenvolvimento. Se aquilo que foi falado para aquele que vai dar as orientações no segmento daquela empresa for alterado, então aquele também roubou. Então, na nossa vida, a pessoa tem que lembrar assim, que aquele comerciante, ele também tem que apresentar a procedência do produto, se for preciso de pedir a ele. A procedência do produto ele tem que apresentar. E se ele não apresenta, então ele está fazendo um negócio que aquela mercadoria que ele está apresentando, que ele está comercializando, não tem procedência. Isso é roubo. Aqueles que estimulam também estão roubando, porque nós sabemos assim que existem mercadorias que desaparecem, outros lugares vendem aquela mercadoria. Então aquele que fez aquela mercadoria desaparecer e depois apareceu junto àquele comerciante, está estimulando o roubar. Então, todos nós temos que ter muito cuidado, porque no nosso livro da vida, na página que está lá escrito os erros que cometemos durante a caminhada que nós tivemos na criação, então a gente tem que lembrar que o roubar é muito grave. Então, o roubar está em apropriar os bens materiais sem a permissão. Está em roubar a confiança, porque a pessoa prontificou em ser um ouvinte, depois aquilo que ele ouviu, ele então verbaliza de qualquer maneira. Isso toda época, a gente vai vendo que isso existe. Então aqueles que fazem comércio, que se dá o nome de informações sigilosas, que os países contratam essas pessoas, também eles estão roubando, porque eles aproveitam das limitações que na outra localidade está apresentando e eles conversam com um, agrada o outro, corrompe outros e então pegam aquelas informações e vendem para os outros países. Isso é roubo. Aqueles que utilizam assim daquele invento, que um desenvolveu aquela condição para fazer aquele invento, que eles apropriam. Aquele que teve facilidade de fazer aquela melodia, aquela música, outro apropria. Então, roubar, cada um de nós precisa de ter muito cuidado, porque estamos envolvidos. Como é que a gente faz, então, para poder superar essa fase desse envolvimento? Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição da pessoa ponderar, porque nós sempre estamos trabalhando assim, de trair a confiança do outro, de apropriar das coisas que é do outro, não valorizando o trabalho que o outro teve. A pessoa teve um trabalho para fazer aquela função, para fazer quadro, então nós queremos apropriar daquele quadro com um valor que não pagou o trabalho daquele que dedicou toda a vida dele fazendo aquela função, aquela dedicação. Na nossa vida diária, nós precisamos de nos tornarmos justos, porque fica fácil assim da gente observar que nós sempre estamos querendo as coisas do outro.
E é bem interessante. No caso do sétimo mandamento, que está lá simplesmente não roubar. Então a gente vai observando no caso das coisas materiais. Na família, a gente tem que observar na família, porque é mais fácil. Porque a gente segue o irmão de sangue 50 anos, a gente seguiu o pai mais de 50 anos, então a gente tem que ir observando o comportamento. Então o que acontece com o nosso pai? Ele esforçou durante a sua vida e aquilo que ele acumulou de matéria grosseira, ele deixou. Ele voltou para onde ele veio da maneira que ele chegou, sem nada. E é bem interessante, porque no caso assim, de que a pessoa tem um corpo físico mais pesado, o sistema que se veste, aquele que venceu o tempo dele na matéria grosseira, é bem simples. Só coloca as vestes em cima do corpo. Muitas vezes ainda tira a parte de trás daquelas vestes. É colocado somente em cima do corpo. Então é uma confirmação assim, que ele voltou conforme ele veio. Ele voltou nu porque ele chegou nu. Então nós não precisaríamos assim de ter interesse nas coisas de matéria grosseira da outra pessoa. E depois tem aquela condição bem importante de desenvolver uma capacidade que todos nós temos de sermos conselheiros. Quando a pessoa torna-se conselheiro, ela também não verbaliza aquilo que ela ouviu de um ou que ela ouviu de outro. Ela dá o retorno daquilo que ela ouviu para aquele que verbalizou. Então aquele que verbalizou recebe aquela orientação daquilo que foi falado, do direcionamento. E muitas vezes são direcionamentos assim que são muito importantes, e quando aquele que tornou-se um conselheiro conversa com aquele que trouxe o assunto, que ele deu o direcionamento, ele que pergunta: você comportou daquela maneira? Comportei. E você viu se deu certo? Dá certo. Você analisou se aquilo que você ouviu de retorno tem coerência? Tem coerência. Então, se tem coerência, se tem fundamento, então trabalha em cima da coerência. Então, na nossa vida, nós temos que sair do mediano, porque o mediano é igual a todo mundo. E nós sabemos assim que igual a todo mundo não vai para frente, porque virou massa. Virou massa, então não pensa. Não pensa, não serve. Para sair do mediano, então um ou outro vai procurar esse que saiu do mediano. Esse que saiu do mediano está numa oitava acima. Tem a capacidade de ver melhor aquilo que precisa de ser visto e aquilo que precisa de ser direcionado. Então, na nossa vida, é bem importante assim a gente ir observando o procedimento para cumprir o sétimo mandamento: não roubarás. Mudarmos. Então, tem que mudar em tudo. A pessoa acha assim que pode deixar para depois, não pode deixar para depois. É só observar a vida do pai, a vida da mãe, como eles se encontram, qual o procedimento que eu estou fazendo então, porque se ficaram sem saúde, qual o procedimento que eu tenho que fazer, porque quando fica sem saúde, entra o sofrimento. Entrou o sofrimento, entra a impotência. A pessoa não tem força e ela fica à mercê. E se ela descuida mais um pouco, ela ouve assim daqueles que estão nas suas imediações: espera. Então, o que acontece? Não podemos, olha que grave. Sétimo mandamento: não roubarás. Porque no mandamento não fala que é somente os bens materiais. Isso a gente tem que lembrar. Não roubarás. Então a confiança que dedicam a nós, essa é a confiança, aquilo que falam para nós. Então, sem a permissão daquele, nós não podemos verbalizar para outros. Se a pessoa quer verbalizar, ela teria que pedir. Então, todos nós estamos envolvidos, emaranhados, não tem como sair. Isso é bem grave assim. E se uma pessoa transgrediu um mandamento,
a gente sabe assim que ela ficou com uma pendência. E quando tem pendência, a gente observa no ambiente de ensino. Ficou pendente a uma matéria, não recebe o diploma de conclusão daquele curso, enquanto não fizer a pendência que ficou. Isso é físico. Então a pessoa tem que fazer a pendência. Em muitos casos a pendência é o ano todo, novamente, para fazer aquele currículo escolar. Isso é físico. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. O cuidado que precisamos de ter se nós queremos ser salvos, porque sair das massas, aprender a pensar. Porque tem um ensino que fala assim que no Apocalipse de João, fala que a terra vai mexer 3 vezes. E se a pessoa estuda um pouco assim, ela vai confirmando que tem possibilidade mesmo da terra mexer 3 vezes. Porque ela está fora da órbita do Sol, ela está inclinada, o degelo é verdadeiro. E na primeira mexida que a terra fizer, vai 1/3 da humanidade. Na segunda mexida vai outro terço. Na terceira mexida vai mais 1/3 da humanidade. Então quer dizer assim, ninguém tem dúvida quanto à relação do juízo final. E o juízo final está para todos. Porque a gente vem observando assim através de centenas de anos que vem acontecendo em povos isolados e que vem acentuando em mais povos ainda. Quer dizer que está para todos. Agora, para voltarmos para a pátria do Espírito, temos que nos tornarmos diferentes e nos esforçarmos, porque nós somos moles. Se não tem aquele professor que mantém uma firmeza no ambiente de ensino, se os pais não cobram na moradia da matéria que o aluno precisa de apresentar, do caderno que ele precisa de olhar, aquele aluno não passa de ano. Então é físico. Então para a nossa vida interna, para a nossa vida do nosso espírito, para sermos promovidos para o ano seguinte. Se vai ter essa profecia do Apocalipse de João, que é bem interessante, porque aqueles que são estudiosos não têm dúvida quanto a isso, e que muitos acham assim que isso vai acontecer daqui a não sei quanto tempo, não tem importância se esse acha que é daqui a tanto tempo, mas que vai acontecer, mas que nós podemos confirmar que está acentuando. Então a pessoa tem que lembrar assim, nós temos que respeitarmos aquilo que nós ouvimos. Nós temos que nos esforçarmos para melhorarmos. Isso é bem importante. Então o esforço é pessoal. E se nós observarmos assim, cada um tem tanta limitação com ele mesmo, que ele não teria tempo nem para olhar para a direita e nem para olhar para a esquerda. E que quando ele ouvisse um relato de ele teria que pensar, porque naquela situação que aquele se encontra, do jeito que ele está tendo um procedimento de vida, fica muito difícil para ele sair daquela situação. Então aquele que está ouvindo tem que pensar, para ver se tem um saber para poder dar àquele que está verbalizando. E ele pediu para esse, então esse não pode verbalizar para o outro. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de ver aquilo que nós precisamos de ver, aquilo que precisa de ser visto. Então a pessoa tem que lembrar assim, ou ela se esforça, ou ela vai ficando para trás. Aquela condição bem importante de aceitação não dá certo, porque quando vai tendo uma aceitação, vai tendo também uma diminuição de saúde. E a pessoa esquece, quando tem uma aceitação, tem um véu que envolve o seu cérebro e ela vai diminuindo a sua capacidade de ver, de ouvir, de perceber-se. Esse véu vai tolhendo a atuação da intuição. Então a intuição da pessoa para de funcionar porque ela agora está coberta. Isso é bem grave assim. Se a pessoa está coberta com sua falta de perspectiva,
com a sua falta de perceber-se, de como ela se encontra na vida, então é aquela condição assim, encontra-se morto. E isso é verdadeiro, porque tem um ensino que fala assim, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Não é o morto que já largou o corpo de matéria grosseira, é o vivo que se encontra numa condição de morto, pela sua passividade, pela sua condição de ser morno, pela sua condição de aceitação, de não perceber aquilo que é necessário para a sua vida. Então essa percepção de ver o que é necessário. Então, se a pessoa quiser voltar para a pátria do Espírito, o livro, na página que se encontra os seus erros, ele tem que cumprir o 7º mandamento, que é não roubar. E ele precisa de lembrar assim, que tem os bens materiais, mas tem o valor da dignidade dele, e que tem muitos valores para muitas pessoas, ou mesmo aquele que tem valor para uma pessoa ou 2 pessoas, mas ele tem um valor. Fica bem fácil assim da gente ir observando que anteriormente a referência que tinha sobre a mãe de cada um era uma referência mais firme. Então era comum assim, jovens em formação, brigar porque falou da mãe do outro. Então quer dizer assim, os valores, então para uma pessoa, para outra pessoa, sempre tem um que tem um valor. E esse valor nós temos que respeitar, porque é bem grave assim quando a pessoa é desmerecida, verbalizando aquilo que ela ouviu daquele que tem o valor. Então uma pessoa que está verbalizando, ela precisa de ser muito cuidadosa também para ver se aquele que está ouvindo tem a capacidade, tem aquele grau de conselheiro, de orientador, para poder ajudá-lo a sair da situação em que ele se encontra. Então aquele que também verbaliza precisa de ser muito cuidadoso, porque quando fica aquela conversa que não traz nenhum fruto, e é bem importante assim, nos relatos a pessoa tem que lembrar que aquele que vai ouvir o seu relato, a primeira coisa que ele tem que ter é costume bom. Porque quando fala-se, quando aqueles estão bebendo, não tem significação, não tem coerência. Então é bem grave assim. Então não podemos comportar dessa maneira. Se nós temos vontade de voltar para a pátria do Espírito, nós temos que nos tornarmos coerentes na vida. E essa coerência não é para um período, é a vida toda. Porque aquela pessoa que faz o esforço para conseguir o grau de conselheiro, se ele descuida um pouco, ele perde o grau. Anteriormente, nas empresas eram assim. Se a pessoa se encontra num determinado setor, ela tem que continuar esforçando para continuar naquele setor. Se ela descuida, a empresa vai tendo os movimentos, ela é substituída. Então aquele que é substituído, dentro dele agora ficou um vazio, porque dentro estava acostumado também com o movimento do trabalho, do crescimento. Cada pessoa tem essa responsabilidade com ela mesma. Melhorar a intuição e ter a capacidade de aprender de dentro. E se as coisas se encontram muito difíceis para serem solucionadas, então tem que dedicar mais tempo estudando o livro Na Luz da Verdade. E tem que lembrar assim, não podemos nos emaranhar. Vamos emaranhando, vamos aceitando. Vamos ficando sem saúde, vai tendo uma aceitação. Então a pessoa vai entrando naquela condição de perder tudo o que ela tem. E não podemos. Porque quando tem uma acomodação, o que vai acontecendo? Vai ficando morno, vai ficando de uma maneira que num período seguinte já nem coloca mais o relógio para despertar. Num período seguinte não tem método. E se não tem método, a vida daquela pessoa não tem finalidade. Então o trabalho que cada um tem com ele de manter-se, de perceber-se, de não receber influência, de ser superior. O ser superior quer dizer assim,
ele ter um saber de maneiras que ele desenvolve aquela condição de tornar-se um conselheiro, de não trair aqueles que o procuraram. O 7º mandamento, não roubar, ele é muito forte e é bem importante assim. Todos nós estamos envolvidos. Aqueles que facilitam o comércio, daqueles comerciantes que trabalham com um produto que não tem a capacidade de apresentar a procedência daquele produto, está estimulando esse tipo de comércio. Então não podemos. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que valorizar aquilo que é correto. E ela não pode fazer parte desses que trabalham de forma ilícita. Então todos nós temos que ter a condição de apresentar a procedência daquilo que nós estamos falando e temos que ter a permissão de falar aquilo que ouvimos. Nós temos que ter a condição de não cobiçar as coisas dos outros, porque quando a gente cobiça, então o que está acontecendo? A gente está querendo apropriar daquilo que a gente não tinha. Mas se a gente observa, aquele caso lá dos nossos pais, voltaram de onde eles vieram de uma forma que eles não apropriaram. E eles voltaram e deixaram aqui na matéria grosseira tudo aquilo que eles fizeram de aquisição. Então nós não precisaríamos de ter nenhuma cobiça, de não querer apropriar de algo que não nos pertence. É só ficarmos mais firmes nos ensinos. Então, toda maneira que nós temos que lembrar assim, sermos cuidadosos. E o cuidado, a pessoa tem que lembrar que ela que tem que ser cuidadosa. Se ela tem os anseios, se ela tem vontade de verbalizar, ela também precisa de ver para quem ela vai fazer aquele relato. E aquele que está ouvindo tem que ter muito cuidado para não roubar aquele relato, aquela confiança. Não está relacionado à idade. É só observarmos assim de criança. Uma criança pequena já verbaliza aquilo que ele ouviu do outro. Aquele que verbalizou também precisa de ter esse cuidado. Aquela criança somos nós hoje. Então essa confiança, não roubar aquilo que é de propriedade individual da pessoa. Então o esforço é a vida toda. Os valores, todos nós tem uma pessoa que nos valoriza. É um conhecido, é um filho, é uma outra pessoa e que nós também temos valores e que quando nós somos desmerecidos, esses que nos valorizam sentem, que é aquele caso assim das crianças anteriormente, usavam termos em relação aos pais, eles brigavam. Então quer dizer que antes existiam mais valores internos. Esses valores, através da vida, nós vamos desmerecendo, nós vamos esquecendo. Mas esses valores existem. Cada pessoa tem que ter muito cuidado com o que ela faz. Ela é responsável por ela e ela é responsável também por aqueles que valorizam. Nós temos que nos tornarmos responsáveis para aqueles que nos valorizam. Porque muitas vezes, quando houve um acontecimento de um comportamento errado, uma pessoa ou outra pessoa fala assim: como é que ele vai falar para a mãe dele desse comportamento que ele teve, desse roubo que ele cometeu? É bem grave assim. Então aquela pessoa perdeu o critério, perdeu a maneira de ser. Então estuda o livro Na Luz da Verdade.